Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias. Nós já somos 110 mil inscritos, meus irmãos. Precisamos viralizar a mensagem de Jesus. Por isso eu peço a vocês, compartilhem o programa, qualquer programa da TV Nova Luz, não só o programa do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, mas todos os outros programas da nossa rede, para que a gente possa levar a mais pessoas o conteúdo dessa doutrina renovadora, essa doutrina maravilhosa. Seguindo os conselhos do nosso irmão Éden, que nos sugeriu que iniciássemos os nossos trabalhos com uma prece, até porque toda reunião de estudos no sentido do bem, de estudos evangélicos, são reuniões de tratamento, reuniões de cura. Então, você pode colocar a sua água, eu coloco aqui, está ali atrás da minha garrafa, pode colocar a sua água e vamos orar, pedir a Jesus por nós todos, por essa linda família espírita, por essa linda família, trabalhadores voluntários da TV Nova Luz, os câmaras, os editores, os trabalhadores. É tão lindo o nosso trabalho que eu quero compartilhar com vocês a alegria de participar desse trabalho. Então vamos colocar a nossa água e dizer: querido Jesus, abençoe o nosso projeto, Senhor, o nosso projeto de divulgar os teus ensinamentos através desses mentores maravilhosos, especialmente o nosso querido Leon Denis, que tem nos acompanhado a todos aqueles que no Brasil e no mundo desejam divulgar os seus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos, envolva-nos na sua paz, abençoe a nossa água, permita que do laboratório do mundo invisível possa descer o medicamento que todos nós necessitamos. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, está aí, Éden, o seu pedido. Vou fazer realmente uma prece antes de iniciar. Eu já faço antes, na hora de preparar os estudos, eu já faço prece, porque a gente não pode trabalhar sozinho, né? Nós precisamos uns dos outros. Na semana passada, nós estamos na terceira e última parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós estamos na última parte, que são as potências da alma. Nessa parte, nós estudamos tantos itens interessantíssimos, como a vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, que gastamos 2 encontros, o universo do pensamento, a reforma do caráter, o amor, que também gastamos 2 encontros para falar nesse maior de todos os nossos sentimentos. Depois falamos muito sobre a dor, uns 3 programas sobre a dor. E no último, na semana passada, nós terminamos o programa com as lições de Abigail. Abigail, aquele amor, né, aquela parceira de amor de Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, né? Que, aliás, eles ficaram juntos muito pouco tempo por conta dos desafios daquela existência, mas sabemos que estão ligados vida fora pelas vibrações de amor que souberam construir entre eles. E no livro nós lembramos as lições de Abigail, que Abigail perdoou de tudo que ele fez contra o seu próprio irmão, que o seu irmão Estevão foi apedrejado, lembramos tudo isso. E aí Abigail falou, depois que encontrou Paulo em desespero de ter sido rejeitado pelo seu próprio pai, né? Que o seu pai pediu que ele escolhesse entre o filho do carpinteiro e ele, essas coisas que pai erra por ignorância, né? Todos nós que somos pais nunca acertamos totalmente, porque somos ainda imperfeitos. Mas, enfim, aí Abigail traz aquelas 4 lições que nós falamos na semana passada,
que foi perdoar, amar, trabalhar e esperar. Esperar no sentido de esperançar. Lembramos que esse verbo foi usado e que define muito bem o trabalho que se quer alcançar. Esperançar é uma forma de agir em direção àquilo que nós desejamos, né? Então, esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes. Tudo isso falamos na semana passada. Hoje falaremos da profissão de fé no século XX. É o último capítulo do livro O Ser, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. O último capítulo, que Leon Denis faz um resumo de tudo que ele falou durante todo o seu livro, mas é um resumão, porque depois desse capítulo nós vamos continuar estudando, porque hoje esse nosso encontro, hashtag 40, né, de 2 de novembro, hoje é dia dos chamados mortos, né, chamado porque ninguém morre, mas é um dia, esse dia de finados, foi, só lembrando, fazendo um parêntese, né, foi criado no século II para comemorar os mortos, o que eles chamavam de mortos, que estavam à espera da ressurreição, do julgamento final, aquela história toda, e todo mundo ia para os cemitérios onde eles estavam enterrados para homenagear os seus mortos. Então, nós, depois do dia 2 de novembro, nós vamos até o final de dezembro, todas as segundas-feiras, às 21 horas, estaremos juntos no YouTube. Mesmo quem não quiser entrar no chat, porque muitos dos nossos irmãos acompanham os nossos estudos, ou vendo, ou assistindo de manhã, ou assistindo à tarde, ou assistindo à noite, ou assistindo de madrugada. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é essa internet, né? Que mundo cheio de progresso nós estamos vivenciando. Imagina 10 anos para frente, como será esse mundo, né? Coisa maravilhosa. Mas, enfim, nós vamos falar, então, dessa conclusão de Denis. É o seu último capítulo do livro, que ele intitulou Profissão de Fé no século XX. O primeiro princípio do conhecimento, diz Denis, é a ideia do ser. O que é esse ser? Né? Ele diz assim, o que é dizer eu sou? E aí ele lembra também Descartes, René Descartes, filósofo, físico e matemático francês do século XVII. Descartes fala assim, eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar que eu estou falando aqui via internet. Eu posso duvidar que essa fisionomia que eu estou vendo não é minha, que eu tenho uma outra fisionomia. Eu posso duvidar das cores. Eu posso duvidar de tudo. Só não posso duvidar de que eu estou duvidando. Eu não posso duvidar da minha dúvida. Então, Descartes faz aquela célebre frase, né? Cogito ergo sum, que quer dizer penso, logo eu existo. Nós não podemos duvidar da nossa própria existência, a não ser que a gente esteja com alguma obsessão, assim que nós estejamos em delírio, mas nós não podemos duvidar que nós existimos. Então, tudo começa aí, como diz Denis, eu sou. Só que ele diz o seguinte, o eu sou, essa afirmação é indiscutível, mas como a vida é progresso, como nós estamos sempre evoluindo, o eu sou agora não é o mesmo eu sou da parte da manhã. A vida vai acelerada, cheia de mudanças. Então, Denis fala assim, precisa de uma ação individual. Esse eu sou precisa ser eu sou
e quero ser cada vez mais e melhor, porque é a lei do progresso. Então, dizer assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo nunca. Tem gente que fala isso, né? Eu sou assim mesmo, eu não mudo nunca. É ignorância a gente dizer isso, né? Porque todos os dias nós estamos mudando. Ninguém ainda é, como diz Hermínio Miranda. Eu adoro essa frase de Hermínio. Hermínio diz assim: eu não sou Hermínio Miranda, eu estou Hermínio Miranda. Porque o eu sou ainda está em construção. Esse eu sou, a alma indivisível, imortal, essa sim pode dizer eu sou. Mas a gente não sabe nem de que elemento material ela é feita, a gente não sabe nada dessa alma imortal. Essa alma imortal está em evolução, porque nós somos criados simples e ignorantes, mas com potencial do amor e da sabedoria. Ninguém consegue colocar ponto final no nosso pensamento. Não somos donos do pensamento do outro. Cada individualidade é única. É nesse sentido que nós podemos dizer eu sou e quero ser cada vez mais e melhor para desfrutar de toda a herança do nosso Pai Celestial. Então, diz Denis, o ser em seu eu consciente, a alma é a única unidade viva e indivisível e indestrutível de substância simples que só existe em nós mesmos. Olha que conteúdo maravilhoso nós sabermos que somos uma individualidade única, indivisível, indestrutível. Essa individualidade recebeu do fluido cósmico universal uma porção. Esse fluido cósmico universal, ou matéria elementar primitiva, como diz os espíritos, que é formadora de tudo que existe no universo sob a vontade de Deus, que gerencia esse fluido cósmico universal. Então, ele retirou uma porção desse fluido, construiu para cada um de nós um corpo espiritual, que também não pode ser emprestado. Ele vai sendo burilado através das existências. Em cada existência, nós amealhamos conhecimento para esse corpo espiritual ou perispírito, como chamaram os imortais. Aí Denis continua dizendo: a alma só em metade pertence a si mesma, porque sua outra metade é o universo. Eu achei tão lindo isso, meus irmãos. Quero a opinião de vocês sobre isso. Porque as metades eternas, como fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos, em relação à alma gêmea, ele diz: não existe metade eterna com relação à alma gêmea que vamos encontrar em cada existência. Aí não existe. Não é assim? Mas a metade eterna, nesse sentido que Leon Denis coloca, é verdade. Porque nós fazemos parte do universo. A nossa metade, a alma, a nossa metade está aqui. Mas a outra metade é o universo todo, do qual nós fazemos parte. Somos parte desse todo. Somos uma notinha dessa sinfonia de Deus, não é assim? Então ele diz: porque a sua outra metade, a outra metade da alma é o universo, só pode chegar ao inteiro conhecimento de si mesma pelo estudo do universo. Nós só poderemos nos considerar inteiros quando nós compreendermos essa outra metade do qual fazemos parte. O que é esse universo
do qual nós também fazemos parte. Tem até muito lindo quando eu falo sobre isso, eu lembro, deixa eu ver o que mais que ele falou. Compreender a sua eternidade, pois a morte é simplesmente o caminho para uma nova fase. É isso mesmo que Denis fala. Nós, ao morrermos, porque ninguém morre, nós somos imortais, a gente vai caminhando para uma nova fase, ou seja, vamos progredindo paulativamente até compreendermos a grandeza do nosso Pai, até compreendermos o que seja o universo. Quando eu falo isso, eu lembro de um livro que eu li, que chama O Universo numa Casca de Nós, escrito por Stephen Hawking. Gente, ele escreveu também uma breve história no tempo, tentando colocar uma linguagem acessível ao nosso parco entendimento, né, ao nosso tamanho evolutivo. Mas esse no universo numa casca de nós, ele diz assim, eu não duvido da existência de um criador, né, de uma causa primeira, eu não duvido. Eu só queria entender a lógica desse criador, porque o universo é tão cheio de desafios, de movimentos, de mundos, de estrelas, de cometas. Nós fazemos parte de uma coisa tão grandiosa, né, de bilhões e bilhões de estrelas, não se sabe nem o que tem dentro desses buracos negros que atrai todo mundo lá para dentro. Quem for chegando mais perto vai sendo atraído por esses buracos negros, e existem várias teorias a respeito desses buracos negros do universo. Então a gente entende quando um grande físico como Stephen Hawking diz assim, eu queria entender a lógica de Deus, porque hoje nós já entendemos muita coisa com a ajuda dos espíritos, que nós não somos centro de universo coisa nenhuma, que existe múltiplas moradas, né? A gente sabe de tanta coisa. Aí Denis diz assim, a busca de Deus, nós buscarmos o nosso Pai Celestial, buscarmos entender pelas suas manifestações, é uma grande caminhada humana para um nível de consciência um pouco maior. Diz Denis, veja quem tem olhos de ver. Que nós somos filhos dessa criatura grandiosa, que Jesus é que nos autorizou a sermos chamados de filho, quando ele falou, meu Pai que está nos céus, ele nos aproximou do seu Pai, quando ele disse que todos nós somos irmãos e temos apenas um Pai, e esse Pai é esse Criador, essa coisa imensa. Então, quando a gente começa a buscar este caminho de, através da natureza, através do outro, né? Tem até um texto do Chaplin que eu acho lindo também, que ele diz assim, quando eu olho a lua, eu vejo a beleza de Deus. Quando eu olho o sol, eu vejo a grandeza de Deus. E quando eu me olho no espelho, eu vejo a obra-prima da criação divina, o ser humano. Que lindo, meus irmãos. Vitor Hugo também fala isso sobre nós mesmos. Ele diz assim, há algo mais espetacular do que o céu, do que o mar, né? Há algo mais espetacular do que o mar, o céu. Há algo mais espetacular do que o céu, o âmago da alma humana, ou seja, nós. Que lindo saber que nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo. A lei do universo, diz Leon Denis nesse capítulo final, é a conservação, é a ordem e a harmonia. Da ordem deriva o bem,
Da harmonia deriva a beleza. Como é um poeta esse Leon Denis, cada vez a gente se apaixona mais pela sua escrita, né? Então ele diz, vou repetir isso que eu copiei, que é o quinto item que ele coloca: a lei do universo é a conservação, é a ordem e a harmonia. Da ordem deriva o bem, da harmonia deriva a beleza. Como dá para a gente pensar a respeito disso? De nós compreendermos a ordem divina, a ordem que existe em tudo que nos rodeia. É assim, você olha uma árvore frutífera e você vê que ela amadurece no tempo certo. Você olha os animais, você percebe a grandeza também do nosso Pai, não é só olhando o sol, né, o brilho do sol, como diz Chaplin, a gente percebe a grandeza de Deus, a força de Deus, né? Uma criatura como o sol que nos ilumina milênios, ilumina tantos planetas que giram em torno dele. Imagina quantos sóis disseminados universo afora. Então, diz Denis que esta ordem deriva o grande bem que a gente vai desenvolver na nossa alma quando nós compreendermos que tudo tem a sua razão de existir. Tudo é importante nesse universo. Nós estamos todos interligados com a natureza, com os animais, com os minerais, com as plantas. Nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não, que somos feitos do mesmo fluido inicial, do fluido cósmico universal. E no sexto item, ele fala: a finalidade da alma é desenvolver todas as potências do seu ser. Então, a nossa alma imortal, feita à imagem e semelhança do nosso Pai, tem tanta potência, tem tanta força, tanta luz, que a finalidade da gente é buscar compreender tudo isso, as potências que temos dentro de nós. É impressionante como nessa terceira parte do livro, ele tenta falar, tenta não, ele fala dessas potências, né, da alma, a vontade e especialmente a dor, que é uma potência muito forte da nossa alma, o pensamento, a inteligência, tudo isso que nós somos capazes de realizar, que o homem é capaz de realizar, são potências da sua alma. Por isso Jesus também falou: vós podeis fazer isto que eu faço e muito mais. Dizer que uma árvore, uma montanha saia de um lado e vai para o outro, conforme ele ilustrou de uma forma pedagógica tão linda, dizer que ele não estava derrocando nenhuma lei, ele estava mostrando que existem leis que a gente ainda não conhece e que nosso potencial de inteligência nos permitirá um dia conhecer. Olha que lindo, meus irmãos. Depois, no sétimo item, ele fala assim: a lei da ascensão. Entender que recebemos em nosso psiquismo todas as conquistas dos nossos ancestrais, o atavismo que nós temos, está tudo registrado dentro de nós. E Dr. Jung, Freud, Stanislav Grof, todos esses estudiosos da alma humana, hoje comprovam que nós temos muitos registros dentro de nós, que Stanislav Grof chamou os ursos poderosos da nossa psique, os nossos fantasmas íntimos.
Certa feita eu fiz uma poesia sobre os fantasmas, foi até uma poesia premiada, que nessa poesia eu falava assim: caminhei mais uns passos nas ruas do meu destino, e entre aplausos e censuras, examinei com doçura os meus fantasmas. Uns eram fortes e bravios, outros eram livres como as crianças. Sentei ao relento de mim mesma com cada um deles e o examinei nos mínimos detalhes. Aos mais fortes do que eu, disse-lhes convicta: saiam, eu sou a dona que decide aqui. Aos mais tímidos, no entanto, deixei que agasalhassem na minha alma a certeza do domínio. Depois, meus irmãos, eu ri alto e gostosamente ao constatar que os meus fantasmas são muito fortes, mas convivem hoje amistosamente com a minha fragilidade. Porque vocês, eu, todos nós, temos múltiplas existências aí para trás. E temos também os nossos ancestrais que geneticamente nos doaram muitas coisas que nos fizeram fazer a escolha X, ou a escolha Y, ou a escolha Z. E muitas vezes hoje, quando você está agindo, você pode estar sendo movimentado por alguns desses seus fantasmas íntimos, as suas crenças, as suas convicções. Então, isso que Denis fala é muito interessante, que ele diz assim: depois que você examinar todas essas conquistas que você tem dentro, que veio dos seus ancestrais e também de personalidades assumidas em vidas anteriores, você vai examinar as conquistas realizadas, feitas pela sua própria escolha ainda nesta vida. Quantas vezes escolhemos baseados ou baseadas em crenças armazenadas dentro do nosso psiquismo? Desenvolver essa consciência ao longo da vida, porque diz Denis que nós temos vários níveis de consciência. Desenvolver a consciência, a nossa consciência, durante esta vida, é um objetivo grandioso de nós nos aproximarmos de uma consciência maior, de consciências maiores, até chegarmos à consciência de Deus. Então, eu lembrei aqui, para a gente finalizar o nosso estudo, de Baruch Spinoza. Ele foi um racionalista, um filósofo holandês do século XVII, que ele colocava as pessoas em 3 níveis de consciência. Porque no nosso próximo encontro, que nós vamos rever muitos estudos, nós vamos continuar nessa questão dos níveis de consciência. Ele coloca, Baruch Spinoza, ele coloca as pessoas em 3 níveis de consciência. No primeiro nível de consciência, ele diz: são os inconscientemente infelizes. Ele coloca nesse grupo as pessoas que nem sabem o seu potencial, não sabem por que estão numa situação de tanta dor, de tanta tristeza, e nem procuram saber, deixam que a vida os leve, que não acredita na vida após a morte, que eles acham que é do berço ao túmulo que eles vão
existir, por isso não vale a pena insistir em muitas coisas, muitos deles suicidam, são os inconscientemente infelizes. Eles não tomam consciência da própria infelicidade. Depois tem um outro grupo que ele chamou de inconscientemente felizes, que eu acho que nós estamos incluídos nesse grupo, que ele diz são as pessoas que só buscam a própria felicidade. Se eu estou bem, se eu estou bem situado, se eu estou financeiramente bem, os outros é que se cuidem. Eu passo por cima das pessoas porque eu sei para onde vou. E as pessoas que não sabem, dane-se, procura aí se virar. Se vira aí nos 30, né? São os inconscientemente felizes. Acham que são felizes agindo assim. Não se sentem fazendo parte dessa grande comunidade chamada humanidade terrena, né? Eles são inconscientemente felizes, porque não tomaram consciência do seu próprio existir e da própria razão da vida, da totalidade dessa razão. E aí ele coloca no terceiro grupo os conscientemente felizes, que são aqueles que já tomaram consciência de que a felicidade é possível, compreendendo o sentido da vida, as razões da própria vida, minimizando a dor e não maximizando a dor, minimizando a dor. Então, meus irmãos, terminamos o nosso tempo. Leia um pouquinho sobre esse filósofo, que ele é muito interessante. Baruch Spinoza recebeu o Xerém, né? O Xerém era aquela maldição, maldito os seus amigos, você é maldito, ninguém pode se aproximar de você. Ele recebeu a bula do Xerém, mas trouxe um grande contributo para a humanidade, examinando a questão da consciência. Então, que Jesus nos abençoe. Um abraço virtual para cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nesse trabalho. Continue conosco. Já decidimos, quer dizer, ainda temos que pedir permissão à nossa chefe, Yasmin, né? Mas eu e Ricardo, que é o diretor do nosso trabalho, já combinamos sobre o livro No Invisível no ano que vem. E aí eu conto com vocês também, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.